dia a todas e todos. Cumprimento o deputado Capitão Alberto Neto e agradeço pela indicação para participar desse importante seminário. E na pessoa do deputado subtenente Gonzaga, cumprimento toda a mesa e todos vocês que estão nos assistindo aqui e também pela internet, pelas mídias sociais. Eu vou fazer uma exposição buscando contribuir com a compreensão contribuir com a compreensão do momento da economia em que estamos no Brasil, para auxiliar a avaliação se essa reforma é necessária nesse momento. É esse que é o ponto que nós precisamos reformar nesse momento. Antes de iniciar, eu queria apenas um segundo que fosse de reflexão sobre o que está acontecendo no meu estado, o estado do subtenente Gonzaga, com a mineração. Quase 400 pessoas mortas em Brumadinho e milhões de seres da natureza. Rio Paraupeba comprometido. Em todas as palestras que eu estou fazendo, eu começo com isso, porque esse crime, isso é crime, não pode ficar esquecido. Nossa vida depende da natureza. E esse modelo econômico que nós vamos falar aqui não tem o menor escrúpulo para com as pessoas que estão tendo a sua previdência roubada e não tem escrúpulo também com a natureza, que é a fonte da vida. Se destruir a natureza, se acabar a água, acabou a vida. Então, em todas as minhas palestras, eu dedico um minuto a essa reflexão e peço a todos vocês que não esqueçam disso, que compartilhem, que discutam, que cobrem medidas, porque Mariana já ficou esquecida. Brumadinho não ficará. Bom, vamos entrar no nosso tema. A Previdência Social é o nosso principal patrimônio nacional. Os mestres que já me antecederam, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto e Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, já deram um panorama, então algumas telas eu vou passar rapidamente para me ater no que ainda não foi falado. O modelo de previdência que nós temos é baseado na solidariedade, na universalidade, foi aprovado por unanimidade nessa casa em 88. Foi o único capítulo da Constituição aprovado por unanimidade. É o principal programa social do nosso país. Atende a mais de 100 milhões de pessoas. Ele integra previdência, assistência e saúde. Toda a sociedade contribui e o orçamento público também tem que participar. Então, ainda no regime geral, é um absurdo se falar em déficit. Porque está lá, a Seguridade será mantida pelos orçamentos públicos e pelas contribuições. Tá? Quando falam do tal do déficit, consideram apenas parte das contribuições e ninguém considera a participação do orçamento que está lá previsto. E isso não pode ser chamado de déficit. Em valores atualizados, de 2005 a 2016, a arrecadação das contribuições deu conta de toda a despesa da Seguridade Social e que sobrou muito dinheiro. Já foi apresentado aqui. Ainda considerando o que foi pela DRU e tal, sobrou R$1 trilhão até 2016. Quando nós estamos falando de aposentadoria, de previdência, nós não estamos falando só de aposentadoria, nós estamos falando de proteção em eventos de doença, de invalidez, de morte, de desemprego, assistência à maternidade, de salário família, de auxílio reclusão aos dependentes, de pensão por morte de segurados. Se vier um sistema de capitalização, que nem pode ser chamado de previdência, tudo isso aqui desaparece. Tudo isso desaparece.
municípios brasileiros. O que movimenta a economia, muito mais do que o fundo de participação dos municípios, são os benefícios da Previdência e Assistência Social. Então, toda a economia vai ser prejudicada. Olha aí, não cabe falar em déficit, já falei. O artigo 95 prevê a participação dos orçamentos fiscais. A sobra de recursos tem sido impressionante em todos os anos. A DRU, o Dr. Paulo já detalhou aqui muito bem o que a DRU tem mordido desse orçamento da Seguridade Social. E vejam bem, o orçamento da Seguridade Social está ameaçado pela proposta de reforma tributária que está andando aqui na Câmara. Já passou na comissão especial, está para ser votada em plenário. A PEC 293 desvincula as contribuições sociais COFINS e PIS, porque ela transforma essas importantes contribuições em imposto. O que acontece quando muda a natureza do tributo? Acabou a vinculação. Então, uma propaganda que esse governo está falando que está acabando com a DRU, olha, não é bem assim. Não vai nem precisar da DRU, porque 100% já estarão desvinculados quando mudar a natureza do tributo, tá? O regime próprio dos servidores públicos também não há que falar em déficit. A Constituição classificou em outro capítulo a aposentadoria dos trabalhadores do setor público, a aposentadoria dos militares dos estados e municípios e a aposentadoria do Exército. Está em outro capítulo, porque, como já foi dito aqui, é outro modelo, é obrigação do Estado, é uma relação profissional permanente, dependente, é uma relação profissional de natureza estatutária, imposta unilateralmente pelo Estado. Alguém aqui diz, quando vai fazer concurso, eu não quero bem assim. Alguém tem esse direito? Ninguém tem esse direito quando faz um concurso. É um contrato unilateralmente imposto pelo Estado, com regras colocadas. E o Estado assume a obrigação de pagar o salário daqueles servidores durante um tempo sequer cobrava. Lá atrás nem cobrava contribuição, por quê? Porque sabia das exigências de dependência, de dedicação exclusiva e tudo mais que exigia. E assumia, o Estado assume a obrigação de pagar a previdência, a aposentadoria, com recursos e rubricas vinculados aos órgãos específicos. Servidores públicos que entraram até a regulamentação da FUNPRESP, da aposentadoria, da Previdência Complementar, contribuem para a Previdência Social sobre o bruto. Já foi dito aqui também. Ao se aposentarem, continuam contribuindo. E mais, o gasto federal, inclusive com aposentados e pensionistas, tem caído fortemente. Já representou 54,5% da receita corrente líquida em 95, e com esse desmonte do serviço público que nós temos visto nas últimas décadas, já está em menos de 40% da receita. Então, se a Previdência é o nosso maior patrimônio, e se não há um falacioso déficit, nós deveríamos estar debatendo aqui uma reforma para aprimorar, para melhorar o alcance, ampliar os benefícios e o alcance, porque ainda tem muita gente desassistida no país e nós temos recursos para isso. Eu peço a atenção de todos vocês para esses números que não saem na mídia. Nós temos entesourado, parado no Tesouro Nacional, dados de 31 de dezembro de 2018, 1.270 bilhões de reais. Vocês sabiam disso? 1.270 na conta única do Tesouro. Sabe qual é a justificativa para isso?
aplicações financeiras. Então, as aplicações financeiras estão lá com garantia de um colchão de liquidez de 1.270 e a população perdendo a previdência, sem garantia nenhuma. Nós temos, não temos só isso não, nós temos 1.130 bilhões entesourados no Banco Central, parados, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Nós temos mais 1.453 bilhões em reservas internacionais. Nós temos líquidos na mão do governo federal, quase 4 trilhões de reais na mão. O que explica a crise? O que explica essa crise? Nenhum país do mundo tem essa bolada de dinheiro líquido na mão. Além disso, o Brasil é a 9ª economia mundial, a maior potência em riquezas minerais, naturais, todas as matrizes energéticas, maior área agricultável, água potável, clima favorável, gente para trabalhar. O que está acontecendo no país? Que crise é essa? E os estados? Com esses 4 trilhões aí na mão do governo federal, por que é que os nossos estados estão na penúria? Os estados já pagaram a dívida refinanciada pela União mais de 3 vezes e ainda devem 5 vezes. E que dívida era essa? A maior parte era passivo de bancos que foram transformados em dívida pública. Olha que escândalo! Nem dívida pública era passivo de banco que foi transformado em dívida pública. Por mesmo isso começou a ser corrigido pelo maior índice de atualização. Apesar disso tudo, estados já pagaram mais de 3 vezes, ainda devem 5, apesar do cumprimento de todos os contratos. E não para por aí, estados são credores da União. Pela Lei Candir, uma lei que obrigou os estados a dar isenção de ICMS na exportação, e a União ficou obrigada a reembolsar os estados e não reembolsou corretamente. Os estados têm um crédito muito maior do que as suas dívidas. E a União não paga porque fala que não tem dinheiro, mas tem 4 trilhões em caixa. Agora os estados estão sendo empurrados para novos empréstimos com bancos privados internacionais, empurrados para esquema fraudulento da chamada securitização de créditos, um esquema por meio do qual investidores vão se apoderar da arrecadação tributária que nem vai chegar ao orçamento público. E estão sendo empurrados para mais sacrifício, corte de salário, corte de benefício, fim de concurso público, no chamado plano de equilíbrio fiscal, que vai arrebentar mais ainda com as finanças estaduais. Tudo isso é desnecessário. Todo esse sacrifício é cenário de escassez, tá? O que nós temos que mexer é na política monetária do Banco Central. Eu quero provocar vocês. A necessidade de compreender que crise é essa que está acontecendo aqui no Brasil. A gente estuda nos livros de economia e finanças do mundo inteiro que crise no sistema capitalista tem 4 origens. Veja se nós tivemos alguma delas aqui no Brasil. Nós tivemos, por acaso, quebra de banco aqui? Não. Banco aqui no Brasil tem os maiores lucros do planeta. Nós tivemos adoecimento da população, alguma peste? Não. Nossa população está ávida para trabalhar. Nós tivemos alguma quebra de safra que provoca fome? Não. Nós temos batido recordes sucessivos de safra. Nós tivemos guerra? Também não. O que explica a queda do PIB do gigante Brasil? Em 2 anos seguidos, mais de 7% de encolhimento da nossa economia, num país que tem todas as riquezas. O que explica? O que explica isso é, ao mesmo tempo que a economia quebrou, PIB encolheu, indústrias deixaram de existir, empresas comerciais, serviços, desemprego recorde, um
numa crise brutal. Olha o lucro dos bancos. Os lucros dos bancos não param de crescer. Gente, olha, é surreal. Banco produz riqueza? De onde veio em 2015, ano em que o PIB encolheu quase 4%, quebradeira geral de indústria, comércio, serviço, desemprego recorde? O que é que explica o lucro dos bancos em 96 bilhões de reais? E eles ainda fizeram uma reserva de 187 bi, então o lucro teria sido quase 300 bilhões de reais num ano de crise geral. O que explica isso? Vou dizer para vocês. O que explica é que essa crise a que estamos submetidos foi fabricada. Nós não tivemos aqui nenhum dos fatores que produz crise no capitalismo. A nossa crise foi fabricada. Fabricada pela política monetária do Banco Central, que passou a explodir a taxa de juros. Desde 2013 já começou a aumentar a taxa de juros em todas as reuniões do Copom, até chegar em 14,25%, a taxa mínima, a taxa básica, 14,25%, quando o mundo inteiro estava praticando taxa zero negativo. Junto com isso, o Banco Central começou a aceitar o depósito de toda a sobra de caixa dos bancos. Não estou falando do compulsório, não. Compulsório é obrigatório para dar garantia de liquidez ao sistema financeiro. Compulsório é uma coisa. O banco aceitou depósitos voluntários dos bancos, na quantidade que eles quiseram. O que aconteceu isso? O que provocou isso? Os bancos, o dinheiro que eles tinham que estar emprestando para capital de giro das empresas, ficou esterilizado no Banco Central. E o Banco Central remunerando, entregando título da dívida para remunerar. Isso é que quebrou a economia brasileira, gerou escassez de moeda, empurrou a taxa de juros para mais de 200% ao ano. Algum negócio sobrevive com essa taxa? É aí que está o problema da nossa economia. Tá? O que aconteceu? Taxa de juros mais elevada do mundo. Como a crise foi produzida? Combinado com remuneração da sobra de caixa dos bancos, que atingiu mais de R$1 trilhão em 2016 e só vem aumentando desde então. Swap cambial, o Banco Central ficou oferecendo contratos para garantir a variação do dólar, tendo prejuízo de centenas de bilhões de reais. O prejuízo do Banco Central virou dívida pública, formação de colchão de liquidez exagerado, mediante a emissão exagerada de títulos além da necessidade. Esse conjunto gerou uma quantidade absurda de despesa pública. Com swap foram mais de 200 bilhões de reais. Com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos. O que gastamos com a remuneração da sobra de caixa dos bancos nos últimos 10 anos? 754 bilhões de reais. É aí que está o rombo das contas públicas. E aí o seguinte, a crise produzida pelo sistema financeiro que comanda o Banco Central exigiu medidas para remediar a crise. E que medidas foram essas? Medidas que, mais uma vez, beneficiaram o sistema financeiro. A emenda do teto, que estabeleceu teto para todos os poderes, todos os serviços públicos prestados à população, mas deixou o gasto financeiro com a dívida de fora. Deixou o gasto com as novas estatais criadas para operar o esquema fraudulento da securitização de fora. Contra-reformas para remediar a crise. Tem crise, não tem como pagar, tem que fazer reforma, isso é que eles dizem. Privatizações. Nosso patrimônio está sendo rifado por causa de crise. E espaço para esse esquema fraudulento da securitização, autonomia do Banco Central, está aqui, já na Câmara, já no Congresso, uma PEC antiga que vai ser
reativada. Por quê? Se hoje o Banco Central já faz tudo isso, se nós tivermos um presidente de fato estadista, não vai fazer reforma da Previdência, não. Vai fazer reforma na política monetária do Banco Central, que está operando um rombo das contas públicas com essa política suicida. Olha aí esse gráfico dos últimos anos, de 2009 para cá. Olha o gasto onde está o gasto com o pessoal, onde está o gasto com a Previdência, e olha lá o gasto com a dívida. O gasto financeiro é que puxou, que saiu completamente do comportamento natural de crescimento em função do crescimento da população. Olha lá, puxou e produziu a crise. Ali que está o problema. Esse gráfico denuncia onde é que foi o rombo das contas públicas. O que é que saiu fora do comportamento normal? Foi o gasto financeiro. Olha a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Em 4 anos, 2014 e 2017, foi quase R$500 bilhão. Em 10 anos, sem atualização, viu, doutor Jaime? Depois eu vou querer, doutor Paulo, quer dizer, depois eu vou querer que o senhor atualiza, vai dar mais de R$1 trilhão. 754 bilhões em 10 anos. Então, essa reforma, essa PEC 6, que quer acabar com a Previdência, que vai afetar toda a economia, ela espera um ganho menor do que o que saiu aí por esse ralo, que ademais é ilegal. O Banco Central está utilizando as operações compromissadas para fazer essa remuneração, mas ela não permite isso é ilegal. Quando nós denunciamos isso, senhores deputados, o Banco Central veio aqui e apresentou o PL 9248 para criar o depósito voluntário remunerado, que é o que ele já vem fazendo ilegalmente. Ele quer legalizar através do 9248, que está aqui nessa casa. Olha que absurdo! Nós estamos tendo uma despesa ilegal que jogou o Brasil na crise, que amarrou a economia, porque essa esterilização de 1 trilhão e 200 bilhões, gente, quase 20% do PIB, esterilizado no Banco Central, secou o dinheiro da economia. Nós estamos fazendo o contrário do que o mundo inteiro está fazendo. A China está diminuindo até o compulsório para jogar mais dinheiro na economia. Aqui, além do nosso compulsório, o Banco Central está retendo 20% do PIB e ainda gastando 754 bilhões para remunerar. Não tem economia que aguente um rombo desses. Então esse é o ponto que eu quero contribuir para esse debate. Eu quero denunciar... Você pode pedir um pouco, já? Eu quero denunciar o escândalo do swap cambial. Em um ano, olha lá, dado da Globo, foram 120 bilhões de reais para garantir a variação do dólar. Em contratos sigilosos, ninguém sabe quem são os beneficiários. Vocês sabem qual o valor da privatização de todo o sistema Eletrobras, que vai colocar a energia no país em mãos privadas? 12 bilhões. 12 bilhões é o que se espera arrecadar com a entrega do sistema Eletrobras inteiro. Como é que pode isso? Em um ano, foram 120 bilhões para cobrir variação de dólar. Em 10 anos, 754 para remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que vai adiantar entregar a Eletrobras para pagar dívida? É ridículo. Os prejuízos do Banco Central estão sendo levados à conta da dívida pública e que explode e não sai nos jornais. Aí, ó, o Banco Central faz essas gracinhas para o sistema financeiro, garantindo a variação do dólar, remunerando a sobra de caixa dos bancos, pagando o maior juro do planeta. Isso gera prejuízo para a autoridade monetária. E esse prejuízo é transformado em dívida pública. E depois,
A dívida tem que ser paga. Então, tome ajuste fiscal, tome contra-reforma, tome privatizações para pagar a dívida gerada por esses mecanismos que criam dívida, mas o dinheiro vaza para o mercado financeiro, que lucra como nunca. Esse gráfico aí, ó, também é o da emissão excessiva de títulos que eu falei. Nós verificamos emissão em 2015 de 480 bilhões de títulos a mais do que o necessário. O que acontece depois que emite o título? Tem que pagar juro. E por que emitiram a mais 480 bilhões em 2015? Porque a crise estava sendo produzida. Esse dinheiro está lá, junto com outras sobras da conta única do Tesouro, parado, formando colchão de liquidez, segundo respostas oficiais do Banco Central e da Secretaria do Tesouro Nacional. Bilhões de outras coisas erradas estão acontecendo na chamada dívida, como a contabilização de juro como se fosse amortização, de tal forma que faltam recursos na educação. O que acontece? Para a pesquisa, fecham laboratórios, fecham institutos federais, como já foi fechado aqui em Brasília. Não tem dinheiro, porque é despesa corrente, não pode emitir dívida para isso. Falta dinheiro na saúde, deixa o hospital lá à míngua, deixa o povo morrer sem cirurgia, sem equipamento. Agora, faltou dinheiro para juro, emite título e contabiliza o juro como se fosse amortização. De tal maneira que está lá no dado do CIAF, amortização de 700 bi. Se tivéssemos amortizado 700 bilhões da dívida, qual seria o comportamento do estoque? Teria o quê? Caído. Pagamos 700 bilhões de amortização e o estoque da dívida subiu 700 bilhões. Por quê? Porque não estamos amortizando coisa nenhuma. Estamos pagando juros e contabilizando maquiado de amortização para fugir do artigo 167, inciso 3 da Constituição, que proíbe pagamento de despesa corrente com juro. Isso é que fez a dívida explodir de forma inconstitucional. E aí, dívida alta tem que ser paga. Para ser paga, sacrifício social, privatização, reformas, cortes, etc. Outros fatores também produzem cenário de escassez, como o modelo tributário aleijado que tem no Brasil, que tributa pesadamente a classe trabalhadora e os mais pobres e libera os lucros distribuídos aos sócios, as grandes fortunas, heranças, etc. Outros fatores, como o sistema da dívida, que eu já falei, gerada por mecanismos financeiros. A maior parte da dívida não tem contrapartida real. Nós já provamos isso nos estudos da Auditoria Cidadã, e é por isso que não aprovam uma auditoria oficial nesse país, porque vai desmontar esse modelo, vai desmascarar esse modelo. O único beneficiário é o setor financeiro. A dívida interna já ultrapassa 5 trilhões e meio. A dívida externa total ultrapassa 550 bilhões de dólares. E a emenda do teto escancarou o privilégio financeiro, porque congelou tudo, estabeleceu o teto rebaixado para tudo, mas deixou de fora a dívida. Agora, olha esse dado. Esse dado comprova que a dívida cresceu sem contrapartida. No período de 95 a 2014, 20 anos, produzimos 1 trilhão de superávit primário, ou seja, arrecadamos mais do que gastamos em todas as áreas, em todas as rubricas orçamentárias. Sobraram 1 trilhão de reais de superávit primário. Lá em 95 a dívida era 89 bi. Com esse trilhão de superávit, o que era para ter acontecido com essa dívida? Mais do que paga. Mas não foi. Olha o que aconteceu com o estoque da dívida. Enquanto produzíamos esse superávit de 1 trilhão, a dívida saltou
de 89 bilhões para 4 trilhões. E praticamente não tivemos investimento nesse período no Brasil. O que explica essa explosão da dívida? Títulos emitidos para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Títulos emitidos para cobrir prejuízo do Banco Central. Títulos emitidos para pagar prejuízo do swap cambial. Títulos emitidos para os esquemas do PROER, do PROES e outras dívidas privadas que foram transformadas em dívida pública. E aí, é o seguinte, está aqui já, a reforma que nós precisamos é essa, da política monetária que está gerando essa dívida. Vocês receberam o folheto com o orçamento, que eu nem vou me ater muito tempo aqui explicando. Todo ano, quase metade do orçamento federal vai para esses mecanismos que alimentam a dívida. E nós somamos o juro com a amortização, porque a maior parte do que está lá como amortização, na verdade, são juros. Tá? O orçamento de 2019 reserva quase 1,5 trilhão para a dívida. Servidores públicos ativos e aposentados, 350 bi. Previdências, trilhinha, 625 bi. Onde é que está o rombo das contas? Está no gasto financeiro. O grande capital não quer só isso, ele quer mais. Ele quer se apoderar do fluxo de arrecadação tributária por meio do esquema fraudulento da securitização de créditos, que nós temos denunciado aqui nessa casa. O deputado subtenente Gonçalves já nos ouviu. O PLP 459, que está temporariamente aí fora da pauta, mas ele está em regime de urgência. Então, olha só, o dinheiro vai ser desviado, os contribuintes vão pagar o banco, o dinheiro não irá mais aos cofres públicos, vai ser represado numa conta no meio do caminho, e do meio do caminho, burlando toda a legislação financeira do país, que é estruturada no orçamento único, já vai vazar para o sistema financeiro. Olha isso, isso está passando aqui no Congresso, a gente está denunciando. E esse esquema cria estatal para operá-lo. Nós estamos privatizando Casa da Moeda, Petrobras, Eletrobras, até Banco do Brasil e Caixa Econômica estão sendo preparados para a privatização. E ao mesmo tempo, estamos criando novas estatais para operar esquema fraudulento, chamado de securitização. Olha que absurdo isso, tá? Então, nessa conjuntura é que surge a reforma da Previdência. Mas não sozinha. Saiu no jornal que são 7 reformas. A nova Previdência, a do sistema tributário, as privatizações, liberação comercial, reforma de subsídios, autonomia do Banco Central e reforma administrativa. Tem aqui, o meu tempo está se esgotando, mas eu vou deixar essas telas livres para utilização de vocês, porque eu deixo vários links de artigos que nós fizemos, dizendo que o déficit da Previdência é fake, é falso, a contra-reforma empurra trabalhador para fundo de risco, banqueiros são os maiores interessados na reforma da Previdência, e você, mulher, é a maior prejudicada com essa reforma, com a destruição. Eu quero questionar, já que temos pessoas aqui da área da segurança nacional, nós temos aqui os baluartes da defesa da soberania nacional, os que, diante da ameaça à soberania, juraram pegar até em armas, já que estamos falando para essas pessoas dignas. Eu faço aqui uma provocação. Quem está mandando no Brasil? Qual é a gênese dessa reforma que destrói a Previdência Social pública? Isso vem do Banco Mundial e do FMI. Isso vem do BIS, do Banco Central dos Bancos Centrais. Nós vamos admitir que o nosso país seja comandado por essas forças? São essas forças que têm o direito de mandar aqui? São essas forças que estão mandando no Banco Central, nessa política monetária. Os objetivos dessa PEC 6. Desmontar o modelo de solidariedade. Tem que ficar claro isso.
Aquelas 66 páginas desmontam o modelo de solidariedade. Quem está iludido achando que não foi atingido, se entrar esse modelo de capitalização, vai parar de entrar a contribuição e o sistema se torna insustentável em 2 anos. Então ela desmonta o modelo de solidariedade. Introduz a capitalização, que não pode ser chamado de previdência. O que é a capitalização? Cada um vai ter sua continha individual, vai entregar o dinheiro para um fundo financeiro. Esse fundo financeiro vai fazer aplicações. Que tipo de aplicações? Aplicações de risco. Além de cobrar taxas de administração, taxas de várias naturezas. Então, se você vai depositar 500 lá, 500 não irão para a sua continha, não. O banco vai ficar com um percentual enorme, como acontece no mundo inteiro. Não é à toa o dado que foi revelado aqui pelos mestres que antecederam, Dr. Jaime, que mais da metade dos países que entraram nessa ilusão da capitalização já voltaram atrás. Por que a gente vai entrar numa coisa que deu errado em mais da metade dos países que caminharam por aí e a outra metade está estudando para voltar? O que está entrando, o que está nessa PEC, ao mesmo tempo que ela desconstitucionaliza os direitos sociais, ela coloca na Constituição que o modelo de capitalização vai ser de contribuição definida, ponto final. O que é contribuição definida? Vocês, trabalhadores, vão saber quanto vão ter que pagar, mas não tem a menor ideia se vão receber algum benefício futuro. Pode dar errado, pode quebrar, e vocês ainda podem receber uma conta para pagar, porque a estabilidade do fundo tem que ser mantida. Hoje, trabalhadores dos grandes fundos de pensão mantidos por estatais estão com problema. O que será dessa capitalização que contará só com a contribuição individual dos trabalhadores? Eu peço só 5 minutinhos para fazer um resumo rápido. A PEC significa o fim da solidariedade, significa a insustentabilidade, porque a arrecadação do INSS, que hoje compõe as receitas, deixarão de ser pagas pelos que optarem pela capitalização. Incerteza total, porque ela desconstitucionaliza as regras, diz que vai vir depois em legislação posterior. Que legislação? Um cheque em branco? Não é possível. Quem vai concordar com isso? De tirar as regras da Constituição para ficar numa página em branco, sem saber do que se trata. Tem que julgar um jogo honesto. Esses projetos de regulamentação têm que ser apresentados junto com a PEC para que se tenha ideia do que é que se está aprovando. Adiamento da aposentadoria, 65 anos, gente, é a idade mínima. É a partir daí. Para mulheres também, 62, a idade mínima. A PEC está cheia de gatilhos, que a idade de aposentadoria vai chegar muito além disso. Exigência de tempo de contribuição mínima de 20 anos para o regime geral, 25 para servidor, mas quem não quiser perder muito, vai ter que contribuir por 40 anos. Essa combinação de aumento de idade e aumento de tempo vai significar o fim da aposentadoria para a maioria das pessoas que não vão conseguir cumprir essa regra. As regras de transição são inaceitáveis. A exigência de 35 e 30 anos de contribuição e mais a regra 86-96 sobe para 105-100. Ou seja, a soma da idade e tempo de contribuição do trabalhador será 105. A soma da idade mais o tempo de contribuição. Façam as contas. Ninguém vai aposentar antes de 70 anos, não, gente. E as mulheres também 100 anos. A conta tem que dar 100. Aumento da contribuição previdenciária deixa lá uma questão sem limite. Diz que pode aumentar.
para atingir o equilíbrio. Até quando pode aumentar? Acaba com o reajuste pela inflação. Olha que abuso! Tira da Constituição a garantia de reajuste, mas a atualização das aplicações financeiras estão sendo feitas de forma ilegal, garantindo um lucro absurdo para os bancos. Fim das aposentadorias especiais de algumas categorias, como professores, bombeiros civis, vigilantes, várias categorias que pela periculosidade poderiam se aposentar antes. Acabou isso, tá? Redução para míseros R$400 para os aleijados e os pobres miseráveis. Isso aí, gente, olha, não tem nem palavras. Quem escreveu isso já perdeu o seu senso de humanidade. Fim do abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo. Isso vai raptar o direito ao abono de 91,5% das pessoas que hoje recebem. Redução da aposentadoria por incapacidade permanente em 60%. Quem ficou aleijado já sofreu uma desgraça, vai se aposentar só com 60%. É insano. Redução das pensões por morte por 60%. Isso é calote. Quem contribuiu para a Previdência Social, contribuiu para ter direito à aposentadoria e pensão. Agora está dizendo, não vai ter pensão mais não. Isso é calote. Redução em até 80% no caso dos benefícios acumulados. Então, o casal em que ambos contribuíram para ter direito à Previdência ou deixar uma pensão para o seu companheiro ou companheira, agora também tem que optar. E essa opção vai gerar uma perda de até 80%. Todos esses danos são extensivos a estados e municípios. Então, na nossa opinião da Auditoria Cidadã da Dívida, essa reforma tem que ser completamente rejeitada. Não podemos aceitar. Eu vou finalizar com essas fotos. Lucro de 4 dos 5 maiores bancos alcançou 73,2 bilhões em 2018. 4 maiores bancos do país têm maior lucro em 12 anos, em plena crise. No terceiro trimestre, bancos brasileiros crescem e têm maior lucro desde 2006, isso ano passado. Ao mesmo tempo, Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. Que vergonha! O paradoxo aqui é inaceitável. O Brasil não é qualquer país, é a nona economia mundial, é rico em todos os sentidos, mas nós temos a pior distribuição de renda, 79º no ranking do IDH, penúltimo no ranking da educação. A nossa realidade é de extrema abundância em todos os sentidos. Nós temos riqueza em todos os sentidos, mas nós estamos sendo submetidos a um cenário, é como se fosse um circo, um cenário de escassez. Estamos todos sendo feitos de palhaços. Nascemos no país mais rico do mundo, estamos vivendo como miseráveis e ainda tendo nossos poucos direitos sequestrados. Eu creio que basta. Isso não é acaso. É urgente sairmos do cenário de escassez. Esse cenário de escassez está sendo produzido pela política monetária do Banco Central, pelo sistema da dívida, pelo modelo tributário injusto. E é aí que está o problema. Não é na nossa Previdência, não. Eu agradeço, fico à disposição para esses questionamentos e deixo essa apresentação aí à disposição de todos. Vai estar na página da Auditoria Cidadã. Auditoria Cidadã, ORG-BR. Muito grata.